pessoal! Então hoje nós vamos dar aí continuidade ao nosso projeto de leitura sobre o livro Paulo e Estevão. Hoje a gente finaliza aí a primeira parte. E que parte, hein? Nós tivemos aí um andamento bom da história, eu gostei muito. Olha só, tudo começa lá no Sinédrio, né? Uma espécie de tribunal, onde Estevão vai ser então interrogado e julgado posteriormente pelo Saulo. Saulo que, se você se lembrar do vídeo anterior, tinha ficado lá com seu orgulho ferido, quando lá no caminho, na igreja do caminho, Estevão não deixou, não deu aso às suas tentativas de discussão e ainda cura uma jovem muda, né, ali naquele local. Então, o julgamento vai acontecer no Sinédrio. Quem comparece no Sinédrio é a alta casta intelectual ali de Jerusalém, e Estevão não pode levar ninguém lá do caminho com ele. Saulo coloca vários soldados para impedir a entrada de qualquer pessoa que possa vir a apoiar Estevão, tudo pelo único motivo de que ele queria se fazer, queria se mostrar os seus dotes de orador, né, naquele local chamado Sinédrio, né, se fazer sobre o diálogo com o Estevão. E aí tudo começa, e Estevão chega com um ar de serenidade, com muita tranquilidade, né? Que aquilo já, e esse olhar já causa em Saulo Saulo já fica assim meio preocupado, você entendeu? Um homem no meio de uma multidão de intelectuais, né, de pessoas da alta casta, e o rapaz está tranquilo. Saulo então começa o interrogatório e Estevão se sai muito bem. Saulo tenta colocar Estevão contra Jesus, demonstrar que o que vale são as antigas escrituras, as leis de Moisés. Lembre-se que Saulo era doutor das leis, um candidato a rabino, futuro rabino, né? Então ele queria demonstrar seu poder ali frente à sociedade, e para isso ele deveria fazer crer a todos que ele estava correto com as antigas escrituras e que Estevão era um blasfemo, né? Um caluniador e um feiticeiro, né? Ele era blasfemo por ter falado mal de Moisés, era caluniador por ter ido contra as leis, né? E era feiticeiro porque curou ali uma muda, né? Uma pessoa doente que não tinha condição de falar, e ele vai lá e cura. E de toda forma que que Saulo tenta contradizer Estevão na sua serenidade, com a certeza de Jesus de Nazaré ali ao seu lado, sempre ganha nas discussões, na oratória, na argumentação, o que deixa Saulo muito nervoso, né? E acaba por agredir fisicamente Estevão, né? Dá vários socos na cara ali de Estevão. E Estevão nada faz, né? Sob aquela máxima de Jesus que quando se bate numa face, se dá outra. Isso causa em Saulo mais irritação ainda, e ele fica questionando que Estevão sequer vai conseguir, vai lutar pela sua honra, né? Só que Estevão permanece nesse seu posicionamento. Desta feita, a turba, principalmente os fariseus, pedem para que Estevão seja lapidado, apedrejado, né? Como Estevão se diz israelita, ele ainda ganha umas alegações finais. Ele pode dizer ali que é típico do israelita. E aí ele vai e fala de Jesus com toda a sua eloquência, e alguns ali daquela massa que o assistiam começam a se convencer. Mas os fariseus se levantam e dizem: não, vamos lapidá-lo. E Saulo, para não ficar por baixo, vai lá e fala: vamos lapidá-lo. Então, quando Gamaliel, que é o rabino ali do local, diz: olha, vamos fazer o seguinte, não vamos fazer o apedrejamento agora instantaneamente, não. Vamos vamos colocá-lo no calabouço, lá na prisão, e logo, quando ele se recuperar, a gente procede à pena.
na tentativa de que Saulo pudesse voltar atrás, né? Bom, ele vai então para a prisão e Saulo não se deixa voltar atrás. Ele agora ele vai à casa de Zacarias conversar com a sua amada Abigail, que lembre-se, é irmã de Estevão, né? E ele então diz tudo o que ocorrera e mostra-se firme, né? E Abigail, que não sabe que Estevão é Jesiel, dá muito apoio a Saulo, né, porque vai casar com ele e tem ele em alta conta, né? Então, sempre o apoia. Pois bem, passam os dias na prisão e Saulo então vai para a pena capital, né? Vamos lapidar Gesiel, então Estevão, né? E aí ele convida Abigail, diz: Abigail, você vai se casar comigo, eu quero que você vá lá naquele momento, né, que vai acontecer o apedrejamento lá de Estevão, e eu quero que você esteja comigo para conhecer os meus amigos, conhecer a sociedade a qual você fará parte. Abigail fala: mas por quê? Para que isso? Não me coloca nisso não. Eu tenho já um trauma com meu pai. Eu lembro do meu pai e do meu irmão lá passando as dificuldades, né? Eu não quero ver isso não. Mas ele insiste tanto que ela diz: então eu vou alguns instantes antes de se consumar o apedrejamento. E assim se faz, né? Estevão vai passar, antes de ser apedrejado, por toda a massa, que vai lhe cuspir, vai lhe xingar, vai dar soco, vai agredi-lo, né? E ele então se submete ao local propício ali do apedrejamento e tudo começa, né? Muitos atacando-lhe pedras em prol de um determinado clã, e ele então vai sofrendo. Eles procuram não acertar a cabeça dele no primeiro momento para que ele sofra mais, né? E aí chega um ponto que ele já começa a se esvair, muito machucado, e aí Abigail chega. E quando Abigail chega, ele está olhando, já pedindo a Jesus para ampará-lo, né? Ele reflete que Jesus passou por algo parecido, mas quem é ele perto de Jesus, né? E que ele não vai negar Jesus. Ele não negou Jesus em momento algum, embora Saulo várias vezes tenha tentado, inclusive Abigail tenha pedido ainda: olha, tenta antes de apedrejá-lo, vê se ele se exime, né, se ele escusa. Mas Estevão estava firme, né, com Jesus de Nazaré. E aí foi que ele, olhando para o alto em busca da imagem de Jesus, ele observa o seu algoz, o seu verdugo, né, que é Estevão, que é Saulo, e do lado de Saulo está a sua irmã Abigail. E nesse mesmo meio tempo, Abigail também reconhece Estevão. E aí ela interpela Saulo e diz: Saulo, é meu irmão que está sendo apedrejado, pelo amor de Deus, não me dê um minuto para falar com ele. Saulo fica naquela situação: mas como? Irmão? É muita coincidência, não deve ser não. Inclusive nem chama Gesiel, chama Estevão. Mas ela tanto insiste que ele então permite que ele faz o seguinte estratagema: olha, antes dele falecer, eu vou pegar. Ele pede para o pessoal levá-la a uma sala, sob a excusa de que vai colher ali o arrependimento, né, de Estevão. Nessa sala ele fica apenas ele e Abigail, e ali Estevão olha para Abigail e diz: Abigail, minha irmã. E eles então se reconhecem ali, e Abigail fala: mas desde que a última imagem que eu tinha sua, você estava sofrendo desse jeito, nem parece que passou tanto, que você teve um momento bom de vida depois de tantos anos, você está na mesma. E Gesiel, muito sofrido ali, né? Ele acha muito bom ver a irmã. Ele ela fala que vai casar com Saulo, que ela é noiva de Saulo. Ele abençoa o casamento deles, diz que Saulo deve ser uma pessoa muito boa, que ele não leva a mágoa de Saulo, e abençoa o casamento. Ele então desencarna, e aí Abigail olha para Saulo, e Saulo diz: olha, inclusive esse aí é o seu irmão, esse é o Gesiel que você está tão procurando, pediu minha ajuda. Pois é, então não tem jeito da gente ficar junto mais não, porque como é que faz? E aí ela fala: mas por quê?
Ele mesmo abençoou o nosso casamento e tal. Ele disse, não, mas não tem jeito, você pode ir embora, você vai para a casa da sua mãe, da Ruth e de Zacarias, e eu não vou nunca mais lá. Eu não vou mais te visitar, e não, é melhor assim. E ela fala assim, inclusive eu não vou falar que Gesiel foi morto por você. Eu não vou falar ele, eu agradeço o seu segredo, pode ficar em segredo então, isso aí eu aceito, mas eu não vou mais lá. E aí Abigail começa a apresentar aquela febre, sabe aquela doença, aquela febre que ela teve quando o pai falecera? Pois é, começou a apresentar os mesmos sintomas agora. Ela vai para a casa de Zacarias, e ali ela não fala para ninguém, ela passa ali pelos momentos de febre, de doença, uma tristeza muito grande, né? E ela acaba que conhece ali um velhinho, né? Um mendigo velhinho chamado Ananias, que vai levar a ela a palavra de Jesus, vai levar a ela o evangelho. O que Gesiel, então Estevão, na hora de sua morte, deixou muito claro para ela que estava ali naquele momento, porque estava na defesa de Jesus, que Jesus era o Messias, que ele deveria ser enaltecido, que se ela não o conhecia, ela deveria conhecer. E quando então Ananias chega na casa de Zacarias e demonstra o evangelho para ela, ela devora o evangelho, ela melhora, ela tem uma melhora, ela começa a ver que ali há amor, e ela dá uma convalescida. No entanto, isso não persevera. Ela ainda está muito triste, com saudades de Saulo, iria se casar com ele, perdeu o irmão, perdeu o pai, e ela acaba que sucumbe também, sucumbe à doença, e ela vai ficando bem prostrada na cama. E nesse meio tempo, Saulo resolve, 8 meses depois do ocorrido, do apedrejamento, ele vai, também gostava de Abigail, e vai na casa de Abigail, lá de Zacarias. Chega lá e percebe que ela está doente, ela está muito mal, ele tenta conversar com ela o observa, ele tenta dizer, olha, vamos embora, casa comigo, vamos esquecer tudo isso, e acaba que ela está muito mal, tosse muito, fala muito pouco, né? E ele acaba que percebe que dali ele não vai mais conseguir levá-la, vai embora. Ele é novamente chamado, já ela nos seus minutos finais. Ele então tem com ela, e aí ele tem o seguinte, ele fala assim, olha, eu não, ela devia ter falado alguma coisa do irmão para mim, ela não falou nada, o silêncio dela é pior do que se ela me acusasse de assassino, né? Então ele vai e pede desculpa para ela nos minutos finais, perdão por ter matado seu irmão, né? Mas eu precisava defender a lei de Moisés. Ele é muito resoluto com isso, sabe, gente? Vocês devem ter percebido aí na leitura. Ele está sempre aí nessa questão da defesa da lei de Moisés. E Jesus e seu evangelho era uma ameaça na cabeça dele à lei de Moisés. E ele queria blindar a lei de Moisés, acabando com todos que pudessem, de certa forma, trazer a história de Jesus à tona, como o pessoal do caminho, né, que seguia Jesus, os apóstolos e tudo. Inclusive, tentou enveredar perseguição sobre essas pessoas, né? Muito bem, Abigail, então, falece. Eu até fiquei, vou confessar para vocês, eu não achei ruim ela ter falecido, sabe? Ela faleceu, ele então não abre mão dessa defesa da lei aí de Moisés, e ele então parte em busca de Ananias. Ele vai a Zacarias e fala, quem é esse? Como é que foi a vida da Abigail nesses 8 meses? Aí Zacarias conta para ele que ela estava muito ruim, mas que chegou um velhinho chamado Ananias que passou a palavra do evangelho de Jesus, que ele chamava de Saulo sempre chamou Jesus de carpinteiro de Nazaré, até menosprezando mesmo. Então, quando Zacarias conta para Saulo que Ananias foi ali para falar do evangelho, foi ali para falar de Jesus, ele fala, mas não é possível, como assim? E ela aceitou, e ainda foi mais além. Zacarias, você aceitou isso também? Eu sei que é um defensor das escrituras. E Zacarias disse, como eu podia fazer alguma coisa? Foi o único modo, foi a única vez nesses 8 meses que eu vi Abigail bem.
Então, eu não poderia fazer nada. Eu não vou discutir com você, ser o defensor das leis de Moisés, mas foi muito salutar para Abigail a vinda de Ananias. E ele diz assim, eu vou perseguir esse Ananias e vou matá-lo, vou acabar com ele, vou dar um castigo nele, para ele parar de disseminar o evangelho. E aí Zacarias vira para Saulo e diz, Saulo, mas ele foi o único que deu um alento para Abigail, que ainda nem esfriou, que está morta, e você ainda vai persegui-lo. E ele diz, vou persegui-lo, mais uma vez o orgulho imperando, e ele parte em busca de Ananias. Ele chega em Jerusalém, não se tem notícia de Ananias, ele fica sabendo, ele manda o soldado procurar saber do Ananias, e o soldado vai na cadeia, lá no calabouço, descobre um dos prisioneiros que deu notícia de Ananias, ele manda trazer esse prisioneiro, o prisioneiro diz que não sabe onde Ananias está, ele então começa a fazer uma tortura com o prisioneiro, utilizando ferro, pontas de ferro nas unhas para arrancar-lhe as unhas até que ele contasse. E ele disse então, olha, pelo amor de Deus, para de me torturar, pelo que eu estou sabendo, a última reunião que a gente fez antes de eu ser preso, Ananias ia para Damasco. Foi então que Saulo resolve ir para Damasco. Para isso ele pede autorização do Sinédrio, né? O sumo sacerdote concede a autorização, Gamaliel já não é mais o rabino, ele parte para o deserto, para reflexões, Gamaliel já está afeito a Jesus, né? As ideias de Jesus. O sumo sacerdote então dá autorização para Saulo ir para Damasco, Saulo vai para Damasco, chega lá, nesse caminho para Damasco, no deserto, ele está com mais 2 homens de sua confiança, 2 ou 3 homens, e ali no meio do deserto, ele está à frente, e aí vê a imagem de Jesus, né? E tem com ele com a seguinte expressão, Saulo, 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 por que me persegues? Saulo então cai do camelo, de joelhos, pergunta quem é, e ele diz, eu sou Jesus. E Saulo então, no intervalo, o livro é bem claro em dizer, no intervalo de 1 minuto, pensa tudo o que ele fez, a perseguição que ele fez com Jesus, né? As tentativas de Jesus de chamá-lo para acreditar que ele é o Messias e para propalar, né, o Evangelho, foram várias, desde Gesiel, né? Então Estevão, Abigail, então todas as tentativas que foram concedidas a eles por Jesus, e ele não aceitou. E ele então nesse minuto ele cai de joelhos e em prantos ele percebe o amor de Jesus em tentar mais aquela vez ajudá-lo. E ele então ele percebe que ali diante dele estava o Messias e que ele estava num caminho errado. Ele então, de joelhos, pede a Jesus, Jesus, o que o Senhor quer que eu faça para você? Então ele abre, qualquer coisa, eu faço qualquer coisa, o que o Senhor quer que eu faça por você? E ele diz, vá até a cidade, que lá ser-lhe-á dito. Né? Então, Saulo deixa de ter a visão em prantos, os amigos o encontram, e o que aconteceu? Então acho que ele está ficando louco, ele está cego, ele não consegue mais enxergar, e ele pede então para que eles o levem para Damasco, e aí ele chega em Damasco, e assim encerrou a nossa primeira parte desse fantástico livro chamado Paulo e Estevão. Ficamos então, amigos, espero que vocês tenham gostado, eu gostei muito, achei um avanço interessantíssimo da história nesse momento, né? E a gente então vai combinar de ler mais 100 páginas, vamos ler até o capítulo 3 da parte 2, inclusive o capítulo 3, tá? Então capítulos 1, 2 e 3, para daqui 15 dias, que vai dar dia 22 de maio de 2020. Então até sexta-feira, dia 22 de maio de 2020, onde a gente vai ler os capítulos 1, 2 e 3 da segunda parte. Eu espero que vocês estejam gostando. Deixe seus comentários aí do que vocês estão achando desse livro, né, para a gente então trocando ideia. Muito obrigado e até a próxima!